Faraó tinha dado uma ordem para que todo menino hebreu que nascesse fosse morto. Moisés, porém, não morreu. Deus deu à mãe dele sabedoria para que conservasse ele em vida. Aí já se vê que Deus tinha um propósito na vida dele. Moisés cresceu entre os príncipes do Egito. Moisés teve educação de príncipe, comia com os príncipes, se sentava com os príncipes, brincava com os príncipes, cresceu como uma criança egípcia. Depois de grande, Moisés descobriu que era hebreu. Um determinado dia, depois de ele saber que era hebreu, ele viu um egípcio ferindo um hebreu. Ele não se contentou em ver aquilo, ele se revoltou. Ele foi e matou o hebreu. Pensou que ninguém tinha visto. Ele foi e escondeu o egípcio na areia. Aí eu abro um parênteses na mensagem essa noite. Nada está escondido. Tudo que você faz será manado. Independente de se tem alguém perto ou não fique escondido. Existe um Deus no céu que ele vê, ele sonda os corações, ele conhece o seu deitar, ele conhece o seu levantar. E ali não foi diferente. Moisés foi para casa pensando que ninguém tinha visto. Mas outro dia ele voltou e quando ele teve uma discussão, alguém chegou e perguntou se ele faria com ele a mesma coisa que tinha feito com o egípcio, ou mataria. Moisés temeu e fugiu para o deserto de Midian. Moisés viveu no Egito, viveu no deserto por 40 anos. Deus tinha um plano na vinda de Moisés, mas mesmo assim ele permitiu que muitas coisas acontecessem com ele. Ele permitiu que ele fosse para o deserto e lá vivesse por 40 anos. Eu não sei quais são os planos, não sei quais são os propósitos da sua vida. Eu não sei quais são as promessas que ele fez. Eu também não sei as circunstâncias que você tem vivido e talvez tenha levado você a duvidar dos planos e projetos de Deus. Eu não sei que deserto você está vivendo. Eu não sei mas o que eu sei é que deserto é a escola de Deus. Deserto é lugar de Candaramachado. É o lugar em que Deus vai te forjar. É o lugar em que Deus vai te estruturar. Deus tinha um projeto lindo, Deus tinha um plano lindo, um propósito lindo para a vida de Moisés. Porém não era aquele momento. Talvez a nossa lógica, se nós formos olhar pelo olhar humano, seria muito mais fácil Deus ter usado Moisés para libertar o povo quando ele estava dentro do castelo de Faraó. Ele estava dentro do castelo, ele estava entre os egípcios. Deus podia, ele podia ter feito uma rebelião e tirado. Só que aquele não era o momento. Aquela não era a hora de Deus. Não é na nossa hora, não é no nosso tempo. É no tempo de Deus para as nossas vidas. Não é do jeito que queremos, não é do jeito que pensamos que é melhor. É do jeito que Deus quer, é na hora dele. Tanto porque, talvez na hora que você quer, não é a hora que você está preparado. Deus precisou levar Moisés para o Egito, ou para o deserto, para poder dar estrutura a ele, forjar ele, para que quando ele voltasse para cumprir o que Deus tinha na vida dele, pudesse obter sucesso. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais são as adversidades, eu não sei em que deserto você está. O que eu sei, que quando Deus te tirar de lá, grandes coisas Ele fará na sua vida. Glória a Deus! No deserto existe um arbusto, a sarça. É comum essa sarça incendiar, porque o deserto ele possui um clima árido, é um clima seco, é um lugar quente, e esse arbusto é uma árvore pequena, ele geralmente se incendeia com frequência no deserto. Isso era uma cena muito comum para Moisés, isso era uma situação corriqueira. Não sei com que frequência ele via isso, mas talvez ele visse isso todos os dias, ou com grande frequência. Mas naquele dia que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, quando ele estava no Monte Horebe, apacentando as ovelhas do seu sogro, ele viu mais uma vez aquele fato acontecer. Só que o que chamou a atenção de Moisés naquele dia não foi a sarça pegar fogo, porque isso era comum. O que chamou a atenção de Moisés naquele dia foi a sarça não se consumir. Eu nunca vi nada pegar fogo e não se consumir, tanto porque o fogo é destruidor. Então, quando Moisés viu aquela sarça pegando fogo e não se consumia, ele se atentou, voltou-se para lá. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, ele se voltou para ver Deus. Eu não sei de que maneira Deus tem tentado chamar a sua atenção. Com certeza
vezes através de uma sarça pegando fogo, tanto porque nós não vivemos no deserto, não temos essa vegetação. Mas são grandes coisas, são grandes sinais que Deus faz no nosso dia a dia. Talvez coisas corriqueiras e que nós às vezes passamos despercebidos. Moisés estava trabalhando, ele estava ocupado, ele podia ter nem dado atenção para aquela sarça. Mas isso não foi um impedimento para que ele não se voltasse, para que ele não se atentasse para ver o que Deus estava mostrando para ele. Será que você tem se voltado para Deus na oração? Será que você tem se voltado para Deus no jejum? Na leitura da palavra? Para Manash, para Andecas? Será que você tem se voltado para ter um tempo com Deus? Ou será que você anda ocupado demais para se separar para Ele? Talvez Deus fez uma promessa na sua vida e você pensa que se você ficar sentado de braço cruzado, ela vai chegar assim. Decandaramanás. A Bíblia diz que passa o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passa. Mas você precisa fazer alguma coisa. Se Ele fez a promessa, se Ele tem um propósito na sua vida, eu não sei qual é, você sabe. Mas será que você tem se separado para que essa promessa se realize na sua vida? Será que você tem se voltado para Deus o suficiente para essa promessa se realizar? Para que a palavra do Senhor venha se cumprir na sua vida? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. O Senhor só chamou ele quando ele se atentou para Deus. O Senhor não chamou ele dele se separar, dele se reservar para Deus, antes dele deixar o serviço dele, dele deixar a ovelha dele de lado e ver a maravilha que Deus estava mostrando para ele. O interessante é que, sem hesitar, assim que Deus o chamou, ele disse: eis-me aqui. Ou seja, ele se prontificou. Ele se prontificou, ele não sabia o que o Senhor diria, ele não sabia o que o Senhor queria dele, não sabia o que o Senhor pediria para ele, mas ele se prontificou. Será que você tem se prontificado para ouvir Deus, para fazer o querer de Deus, mesmo não sabendo o que Ele quer ao certo da sua vida? Será que quando Deus te chama, será que você se prontifica para fazer a obra dele? Será que quando Deus te chama para renunciar a algumas coisas, será que você se prontifica para renunciar? Ou será que você renuncia até um ponto e depois não fala não, Senhor? Será que você, quando Deus te chama para fazer alguma coisa na casa dele, seja o que for, será que você faz do jeito que ele quer ou você faz do seu jeito? Não é do seu jeito, não é do meu jeito, não é do nosso jeito. É do jeito de Deus, é no tempo de Deus. Porque só assim Ele poderá fazer nas nossas vidas o querer dele. Não tem como Ele fazer nas nossas vidas o querer dele enquanto nós estivermos fazendo o nosso querer. Não tem como Ele usar as nossas vidas, cumprir as promessas dele nas nossas vidas, enquanto nós estivermos andando conforme nós queremos, enquanto estivermos andando conforme dá na cabeça, conforme vem na cabeça. Há uma necessidade de nós nos prontificarmos em ouvir a voz de Deus. Há uma necessidade de nós nos prontificarmos para atender o querer de Deus nas nossas vidas. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés. Nos nossos sapatos, nós passamos por vários lugares. Nos nossos sapatos, nós carregamos as sujeiras dos lugares em que passamos. Se nós andarmos hoje em uma terra, nós vamos ficar com os sapatos cheios de barro. Se nós não lavarmos, se nós não tirarmos os nossos sapatos, nós continuaremos carregando essas sujeiras. Nós continuaremos carregando conosco as marcas dos lugares que nós passamos. Talvez marcas boas, talvez marcas ruins. Mas é passado. Passado não faz parte do nosso presente. O passado nós devemos deixar que ele fique no passado. Deus só poderá operar nas nossas vidas quando nós deixarmos o nosso passado para trás. Quando nós esquecermos o que ficou no passado. Eu não sei o seu passado. Eu não sei o que você fez no passado. Eu não sei o que te sucedeu no passado. Moisés tinha matado um homem no passado. Aí Deus disse para ele: tira a sandália dos teus pés. E ele obedeceu. Ele tinha que voltar para o Egito. Ele tinha matado um homem. Ele podia dizer: não vou, porque eu matei um homem lá. Mas Deus disse: deixa o teu passado. Porque se você não deixar o teu passado, não há como Deus operar no presente e trazer um futuro melhor para você. Eu não sei, como foi o seu passado, se de dor, se de alegria. Eu não sei o que se sucedeu no seu passado. O que eu sei,